Em 2024, os ETFs de ouro se destacaram entre os investimentos mais rentáveis, com uma valorização de mais de 60%, ficando atrás apenas do Bitcoin. Para entender melhor esse cenário, a gente conversa agora com o Michel Mendes, que é CFO da Tokeniza. Bom dia para você, Michel. Seja bem-vindo ao Real Time. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui com você hoje. Prazer é nosso. Conversando sobre isso. Michel, qual que é a diferença de investir em ouro e investir no ETF do ouro? O preço é diferente? O preço é igual. Ele pode até ser diferente, mas aí tornaria um produto. Mas o principal questão do ETF é você poder estar exposto ao valor do ouro sem necessariamente comprar ouro. Então, existem empresas que são autorizadas, que têm esse ouro guardado e elas emitem esse vale-ouro, vamos dizer assim, que são os ETFs. Então, o que pode explicar essa valorização aí de mais de 60% do ouro em 2024? A gente está num momento muito conturbado politicamente, de uma forma global mesmo. Você olha para a América do Sul, o Brasil, que é o maior país aqui, está enfrentando questões políticas. Você olha para os Estados Unidos, mudança em eleição, dificuldades. Você olha a relação dos Estados Unidos com a Europa, BRICS e tal. E tudo isso gera uma desconfiança e um risco para o investidor de onde colocar o capital dele. Por mais que a gente saiba que a gente tem nos últimos 100 anos uma liderança global em dólar, por exemplo, que a gente tem o ouro bem forte perante o dólar, o euro bem forte perante o dólar nos últimos anos, ninguém quer estar exposto a essas mudanças. E aí, quando você olha para, beleza, como é que eu vou lastrear o meu dinheiro, então, num cenário como esse? A gente tem o ouro como principal reserva de valor. E aí, por isso, aumenta. Inclusive, se a gente pega o último ano, o ouro foi o segundo ativo que mais valorizou, 68% mais ou menos. Só que o primeiro ativo foi o Bitcoin, que também é uma reserva de valor, tem a mesma característica. Então, mostra que o mercado como um todo está buscando essa reserva mesmo. Queria até que você comentasse sobre essa diferença entre os dois ativos, né? Porque, assim, o Bitcoin, como você disse, começa a ser usado como reserva de valor, mas eu imagino que muita gente ainda desconfia um pouco das criptomoedas, até pelo potencial que elas têm de muita variação em um prazo muito curto, né? Sim, é normal esse período, é um período de adaptação. Se a gente olha para trás, o período entre deixar de usar o ouro como moeda de fato e passar a usar a moeda, o papel moeda, foi um período que historicamente durou 70 anos. O Bitcoin hoje tem 16 anos e já está sendo discutida a adoção por países como os Estados Unidos, por exemplo, como alguns países na América do Sul, como já tem país tendo ele como moeda oficial. Então é um processo, as pessoas precisam conhecer o Bitcoin para poder investir nele. Mas a ideia do Bitcoin é ser uma reserva de valor e ele traz características muito parecidas com o ouro, na questão da quantidade limitada, na dificuldade de mineração. E acho que a principal diferença é a logística, porque o ouro é físico. No fim, existe uma empresa com um cofre lá cheio de ouro e o Bitcoin ele é digital. E aí, por isso, até a desconfiança, né? A gente não conhece outros ativos antes do Bitcoin que trariam a mesma segurança do ouro, por exemplo, mas sendo digital. Então, é uma novidade. Agora, esses altos e baixos do dólar, aqui no Brasil especificamente, desde o fim do ano passado, você acha que eles trouxeram mais gente para investir no ouro? Com certeza. Essa valorização de 60% que a gente fala, ela é em relação ao real. Em relação ao dólar, o ouro valorizou em torno de 20%. Mas, como o real desvalorizou perante o dólar, o capital brasileiro, que vê o real desvalorizando muito, vai levar o dinheiro para dólar, vê o dólar também desvalorizando. Como é que o dólar desvaloriza, né? Inflação americana aumentando. Esse dinheiro acaba indo para o ouro. Então, é o próximo passo. Eu vou proteger o meu dinheiro que está em real. Olho para o dólar. O dólar também está desvalorizando, também está enfrentando crise, também está enfrentando discussões políticas, então eu vou colocar o meu dinheiro lá no ouro. O nome da empresa de vocês é Tokeniza. Imagino que vocês negociem tokens em geral, né? Tem algum ativo, além desse ETF em ouro, também que tem chamado a sua atenção recentemente? Além do ETF e do Bitcoin especificamente,
Seria imprudente eu dizer que existe uma terceira reserva de valor tão forte quanto o ouro e o Bitcoin. Mas o que a gente está olhando principalmente é a tokenização de fato, ou seja, transformar ativos reais em tokens e dessa forma poder assegurar capital. Nível de exemplo, imagina um imóvel que ele pode estar em qualquer lugar do mundo e você pode assegurar esse capital nesse imóvel. E aí pensa que, quanto vale será um imóvel na Avenida Paulista, ou na Times Square, ou na Flórida próxima a um parque temático. Então existem ativos no mundo que eles não vão sofrer desvalorização. E aí com a tokenização a gente consegue estar exposto a esses ativos e com lastro neles. Um caso recente agora que a gente está acompanhando, né, de token que foi anunciado com entusiasmo aí e que deu um problemão, foi o caso da Argentina, né, que o Javier Milei colocou no Twitter lá uma recomendação para as pessoas comprarem o token lá da Libra e muita gente investiu, milhões ali de dólares investidos. Quando esse investimento chegou, alguns investidores venderam tudo, né, deixaram as pessoas sem nada, mais de 40 mil pessoas lesadas. Então, esse tipo de notícia eu acho que traz geralmente muito medo para as pessoas que não são familiarizadas com as criptomoedas, porque esse tipo de moeda chamada de meme coin é um grande risco, as pessoas têm que saber disso, né? Sim. Sim, infelizmente o mercado ele passa por um processo de aprendizado e esse aprendizado muitas vezes dói. A gente não pode achar que porque um ativo está valorizando, ouro 60%, Bitcoin quase 90% no último ano, que eu posso chegar e me expor a esse ativo sem conhecimento. Porque quando isso acontece, a gente chega em situações como essa. Por mais que use a mesma tecnologia, a mesma base de tokens, de Bitcoin e tal, a meme coin ela nada mais é do que uma pirâmide financeira, simplesmente. As pessoas que compraram primeiro venderam mais caro, quem entrou depois perdeu dinheiro e no final ela não traz nenhuma benfeitoria para o mercado financeiro. Infelizmente é um processo que ainda carece de regulação, precisa que a gente tenha... principalmente quando a gente fala num presidente de uma nação, a gente precisa ser muito cuidadoso com o que fala e responsabilizar as pessoas que, de alguma forma, estão prejudicando o mercado, né? Exatamente, é o que a gente tem falado no programa aqui, né? Ainda que não haja, vamos dizer, uma corrupção direta, um ganho direto do presidente Javier Milei, me parece muito irresponsável que um presidente da República peça para a população comprar um ativo tão volátil, né? Isso vale também para os nossos políticos aqui no Brasil, né? Não façam isso, para os jornalistas também, né? Sempre que falar disso, ter muito cuidado, né? Com certeza. A gente tem a população, ela enxerga nos seus líderes uma posição de confiança sempre, né? E a partir do momento que essa confiança ela é quebrada, por mais que no curto prazo alguém ganhou muito dinheiro com isso, mas no longo prazo isso é muito prejudicial também para essas pessoas, né? É uma quebra de confiança que não vai voltar, provavelmente. Exatamente. Eu falei aqui com o Michel Mendes, que é o CFO da Tokeniza. Michel, muito obrigado pelo papo hoje. Bom dia para você. Igualmente. Bom dia. Um abraço.